Olá, eu sou a professora Simone e estou muito feliz em participar do 14º Fórum de Línguas da ANEP. Sou professora de português da Universidade de Caxias do Sul. Trabalho com português para estrangeiros, português para imigrantes. Trabalho também na elaboração e aplicação do nosso Certificado Internacional de Língua Portuguesa, o SIL, destinado a adultos e também para adolescentes. Hoje eu trago para vocês um pouquinho do que a gente tem trabalhado com vocabulário, né, para desenvolver e fixar o vocabulário, que é muito importante na questão da fala, da expressão, interação oral, na compreensão leitora e também na produção escrita. Ou, na verdade, em todas as habilidades que são desenvolvidas na aprendizagem de uma língua. Eu trouxe, então, aqui algumas dinâmicas que nós trabalhamos durante esse tempo em aulas síncronas e também em aulas presenciais. Vamos para a primeira, então, algumas sugestões de atividades para trabalhar o vocabulário nesses tipos de aula. Bom, a primeira que eu trago para vocês é adaptado de uma oficina que eu fiz em Buenos Aires, que diz o seguinte: são 10 coisas, certo? Então, o professor separa 10 coisas com ele e deixa aí guardadinho, não mostra para os alunos. Aí, nós pedimos para os alunos escreverem no chat ou no caderno um adjetivo que pode caracterizar essas coisas. Ah, por exemplo, são macias, são comestíveis, são duras, são coisas que servem para escrever. Então, os alunos vão escrevendo aí. A gente deixa para eles, por exemplo, uns 2 minutinhos para que eles possam imaginar que são essas 10 coisas que o professor tem guardado aí. Quando os alunos explicam, né? E o professor diz: ah, muito bem, eu nesse momento escolhi 10 coisas doces. Então, qual é o objetivo do jogo? O jogo é jogar contra o professor. Todos os alunos contra o professor. Damos 2 minutos para que os alunos consigam adivinhar 10 coisas doces que o professor tem com ele. Então, por exemplo, eu no dia separei Nutella, pirulito, leite condensado, separei paçoquinha, separei também, que mais que era paçoquinha, balas, separei um chiclete, separei goiabada, separei doce de leite, né? Então, eram 10 coisas que eu tinha. E nesses 2 minutos, os alunos vão tentar adivinhar essas 10 coisas. Eles podem escrever no chat, se a aula for síncrona, ou eles podem ir falando na sala de aula. E aí também a gente pode fazer por grupos, né? Dividir a turma em grupo e dando, ó, primeiro grupo, então, que palavra você acha que é? Então, o primeiro grupo fala, se acertou, o professor mostra e marca o ponto. Segundo grupo, acertou, o professor marca e vai falando. E no final, a gente faz um trabalho, né, de revisão de todo esse vocabulário, mostrando as coisas que o professor tinha e vamos ver se a turma acertou, ponto para a turma. Se a turma errou, ponto para o professor. E aí, se o professor ganha, ele pode dar uma prenda para os alunos. E se a turma ganha, pode fazer com que o professor cante uma música, que o professor conte uma piada. Então, eles vão estabelecer. É um jogo muito divertido, revisa vocabulário e os alunos adoram. A próxima, um bingo um pouquinho diferente. A maioria das pessoas, na maioria das aulas, a gente trabalha com bingo, mas é um bingo, né, que a gente vai colocando as palavras, vai puxando. Bom, aqui a ideia seria solicitar aos alunos que tenham uma folha de papel, a gente pede para que eles dobrem em 3 partes e depois dobrem mais 3, ou seja, vamos ter 9 casas. Dessas 9 casas, nós pintamos 2 que não precisam ser escritas, né? Em cada quadro branco, eu vou solicitar para os meus alunos, por exemplo, eu quero revisar a parte da casa. Então, eles vão escrever em cada parte, em cada quadradinho ali, por exemplo, cozinha, banheiro, garagem. E aí, se o professor quiser, pode colocar também uma dificuldade com o artigo: a garagem, a cozinha, o banheiro, a sala de estar, a despensa, certo? O quarto e outra, a varanda,
o pátio, né, que faz parte de toda a casa. E aí o que que acontece? Como é que a gente vai fazer o bingo? Vamos colocar uma imagem de uma casa e vamos contar a história. Então, por exemplo, eu coloco a imagem da casa e vou relatando. A minha casa é amarela, na entrada eu tenho um jardim com muitas árvores. A primeira peça, quando você entra na casa, você vai encontrar a sala de estar, ao lado tem o corredor, na parte, no lado esquerdo da sala de estar, você encontra um lavabo, mais adiante vai estar a cozinha, né? Ao lado da cozinha, a lavanderia. E nessa casa eu tenho muitas recordações. Era uma casa em que eu passava a minha infância. E assim o professor vai contando a história e no meio da história vai colocando as partes da casa e o aluno vai riscando no seu bingo o que conseguiu. E aí dá para fazer aquela parte assim super normal do bingo, né? Quem consegue uma linha, grita bingo, ganha um presente, ou ganha um ponto, ou ganha um pirulito, ou ganha uma bala. E aí a gente vai diversificando, a gente vai trabalhando o vocabulário em formas de jogos. A próxima sugestão é riscando a lista. Essa a gente faz em duplas, é muito interessante. Para que a gente pode trabalhar também. Eu coloquei como exemplo o tempo verbal, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com o presente do indicativo na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho 2 alunos. O primeiro aluno escreve 6 verbos conjugados. Então, eu corro, eu estudo, eu como, eu durmo, eu viajo, eu leio. O outro aluno voluntário tem 1 minuto para tentar adivinhar as formas verbais que o colega colocou. Então, por exemplo, ele vai dizer em 1 minuto: eu estudo. Ah, então tem. Então, o primeiro aluno vai lá e risca a palavra. Eu é, compro. Ah, não tem compro, então não riscou. Aí vai continuando com outro verbo. Eu passeio. Eu escrevo, eu viajo. Opa, viajo tem, então vai lá e risca. Ou seja, nesse minuto, vamos ver quanto esse colega consegue revisar e falar as formas verbais que eu quero retomar, ou que eu quero reforçar. E depois troca com o colega, então com outros verbos, né, na mesma pessoa, ou se quiser trabalhar com o passado, quiser trabalhar com o futuro, são formas de revisar e também são jogos, são formas que a gente tem para dinamizar a nossa aula. Sabe aqueles 5, 10 minutinhos no final da aula que o aluno está meio cansado? Então, a gente introduz esse jogo para dar aquela sensação, né, de bem-estar, que também é muito importante na aprendizagem. A próxima sugestão são palavras acorrentadas. Por exemplo, eu trabalhei roupas, né, de inverno. E aí eu preciso 2 voluntários. Então, quais são as palavras acorrentadas? Por exemplo, o primeiro aluno diz botas, o segundo aluno diz bota e casaco, ou a volta para o primeiro aluno e diz bota, casaco, chapéu, sem anotar. Aí vai trabalhando a memorização. E são tantos pontos quantas palavras acorrentadas cada aluno consegue, né? Consegue falar sem esquecer nenhuma. E aqui também entra a questão da memorização, entra a questão da atenção, que é muito importante. Também pode ser feito no início de aula, como uma forma de aquecimento, revisando a aula anterior. Pode ser feito na metade da aula, quando o aluno está meio cansado, para dar aquele intervalo cerebral, né, que a gente diz. E também pode ser feito no final da aula. O próximo, o que há na caixa? Imagine que o professor leva para a sala de aula uma caixa e pergunta para a sua turma: o que será que essa caixa pode conter? Então, dividimos 2 grupos, né? E aí, o primeiro grupo vai dizer: tem, né, dentro dessa caixa é algo que é de papel. O professor só pode responder com sim ou não. Aí o outro grupo diz: é azul? Não. O próximo grupo diz: é corta? Aí o professor diz sim. Aí o grupo diz assim: ah, então é um estilete. Não. E assim vai. Muito interessante. Eu fiz com essa caixa, e dentro da caixa estava trabalhando os materiais, utensílios de sala de aula, e eu tinha uma tesoura. E foi bem interessante.
A próxima é caça aos objetos. Uma forma que eu fiz essa atividade, ficou muito, muito interessante, foi fazer uma competição, entre aspas, assim, por filas. Os alunos estavam sentados em filas e cada fila, né, tinha era um grupo, então não precisava movimentar as mesas e trabalhava nas filas. E eu dizia: "Pessoal, agora eu vou solicitar, vamos ver quem é a fila que me entrega aqui papel higiênico por primeiro". Aí eles vinham, então uma pessoa da fila entregava o papel higiênico. Aí, quem da fila consegue me apresentar um lápis? Aí levantava, o primeiro que levantasse o lápis ganhava o ponto. Tesoura, apontador, pastinha, folha de ofício em branco, folha de desenho, todas as coisas que se pode ter na aula. Ou, quem sabe, do lanche, uma maçã, uma banana, né? Então, e aí vai pontuando por fila. É muito interessante para revisar essas palavras também, como vocabulário. E o último, que é muito interessante e fica bem, bem afetivo na aula, é solicitar, numa aula anterior, que cada aluno traga consigo um objeto especial que conte uma história. Então, a gente pode trabalhar em trios, a gente pode trabalhar em duplas, a gente pode trabalhar individual com o grupo todo, podemos dividir em dois grupos. Aí, por exemplo, eu tenho o meu objeto especial, que era um ursinho, né? E aí a turma me perguntava, prof, foi um presente de quando você era criança? Eu não mostrei o objeto. Aí, sim, era um objeto, foi um presente de quando eu era criança. Te dá boa sorte? Não. Você guarda no seu quarto? Sim. E aí, se eles não adivinham, o professor ou o aluno conta a história do objeto. E aqui também a gente consegue trabalhar o relato, né? Descrição e relato, que ajuda muito nas questões de produção escrita. Gente, espero que tenham gostado. Aí tem meu nome, meu e-mail de contato. Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou qualquer dúvida que ficou nessa breve apresentação, estou à disposição. Muito obrigada.